Boa noite. Funcionários da Corsã continuam em greve, mas as escolas municipais não foram afetadas por enquanto. Hoje foi o primeiro dia de aula depois do recesso de julho. O aviso é que hoje terá aula normalmente. Só não se sabe até quando. Pelo menos no primeiro dia, de acordo com fotos enviadas por mães de alunos, o Centro de Educação Unificado Marta Josete Ramos, em Palha, no bairro Jardim São Francisco, estava limpo. Hoje eu tô sabendo que vai ser tudo normal, só sei que a Corsã tá de greve, né? Ana Cássia Soares só trouxe o filho porque a secretária da escola ligou semana passada, avisando que haveria aula normal. Tem uma equipe aqui, entendeu? Para olhar as crianças. E é o que eu tô sabendo, por isso que eu trouxe. Mas mesmo assim, mais tarde eu vou vir aqui dar uma olhadinha, né? Segundo o Sindilimpeza, sindicato que representa a categoria, havia apenas uma merendeira na unidade no período da manhã. As escolas hoje elas estão funcionando, mas a maioria delas com pouquíssimas pessoas, né? Tem escola que tem merendeira e não tem auxiliar de limpeza, tem escola que não tem merendeira e tem auxiliar de limpeza, só que isso, se a greve perdurar, não vai aguentar muito tempo, porque a manutenção de limpeza das escolas ela tem que ser diária. Né? E não tem o número de funcionários suficiente para manter essas escolas. Nós temos escolas que não tem nenhum trabalhador. A Corsã é responsável pela manutenção das escolas municipais de Cubatão. Os funcionários da empresa estão em greve há 20 dias e só irão voltar ao trabalho quando receberem os benefícios. Hoje o sindicato pede um reajuste de 9,83, que é o do mês, do período maio, né? Que eles paguem a cesta básica, que está atrasada, vale transporte, que até o momento não foi pago, vale transporte do mês passado, gift, que são 3, férias dos trabalhadores que saíram em junho e julho também não receberam férias, e tudo isso, né? A presidente do sindicato acredita que mais funcionários paralisem as atividades ainda esta semana. A SEDUC pressiona de um lado, a Corsã pressiona de outro, e os trabalhadores estão sem condições nem mesmo de ir ao trabalho sem vale-transporte. É uma vergonha pedir para o trabalhador ir trabalhar, né, e não depositar nem sequer o vale-transporte para que isso aconteça. Já aconteceu da gente chegar aqui, eles falaram que não vai ter por causa da greve da Corsã, entendeu? Aí a gente pega e vai embora com as crianças. E aí eu tenho que caçar uma pessoa para olhar ele, entendeu? Que não é barato para olhar a criança. A direção da Corsã informou que está buscando recursos para sanar as pendências que possui com a categoria o mais breve possível. Não informou, entretanto, onde esses recursos estão sendo procurados. Um vazamento de óleo atingiu o canal do Porto de Santos na manhã de hoje. O produto foi derramado depois de um abastecimento mal sucedido de um navio graneleiro com bandeira de Hong Kong. A ISS, agência marítima responsável pela embarcação, informa que pelo menos 30 litros caíram no mar. Foi acionado o protocolo de emergência e barreiras de contenção foram lançadas no estuário. A CETESB e o IBAMA vão apurar os danos causados pelo acidente. E um barco usado para pesca esportiva desapareceu com 6 ocupantes na tarde da última sexta-feira, após sair de uma garagem náutica em Bertioga. A embarcação seguia para a ilha de Alcatrazes, no litoral norte, a aproximadamente 45 quilômetros do Porto de São Sebastião. O último contato do grupo com a Capitania dos Portos aconteceu ainda em Bertioga. O Serviço de Busca e Salvamento da Marinha realiza buscas para tentar localizar os pescadores. Uma barca dessa que faz transporte de passageiro pegou fogo. Ninguém ficou ferido. O incêndio começou no fim da manhã de hoje. A embarcação que faz a travessia entre Santos e Vicente de Carvalho estava atracada em Guarujá e não havia ninguém a bordo quando o fogo começou. Em cerca de 1 hora, os bombeiros conseguiram controlar as chamas. A embarcação, com capacidade para 370 passageiros, ficou totalmente destruída. Ela foi a primeira das 4 novas lanchas tipo catamarã compradas pela Dersa em 2012 e faz parte do plano de modernização das travessias litorâneas. À tarde, peritos estiveram avaliando a embarcação. A Capitania dos Portos instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas do incêndio e responsáveis. A conclusão do processo deve levar até 90 dias. O Hospital Municipal de São Vicente continua apenas atendendo casos de urgência. Quem procurou a unidade hoje reclamou da demora.
Enita chegou ao Hospital Municipal de São Vicente às 10 da manhã, com a sogra de 74 anos que sentia fortes dores no pulmão. A idosa foi para emergência e ninguém pôde acompanhar. A nora conta que deixaram ela cair da maca. Não deixaram entrar com acompanhante, aí botou ela na sala de emergência, aí ela caiu da cama, aí falaram para a menina que ela não tinha se machucado, que foi um hematoma. Só que nós sumiram com ela, nós ficou procurando, ninguém falou onde que ela estava. E nós conseguimos entrar numa sala, estava costurando a cabeça dela, a gente viu o tamanho do corte, não foi pequeno corte. Tem muito paciente jogado lá dentro, jogado. Fora a imundícia que é isso aqui, né? Dirceu teve que ter paciência nesta segunda-feira. A esposa estava com falta de ar e demorou quase 2 horas para ser atendida. Tem poucos médicos, muito paciente, está muito devagar. E não tem higiene nenhuma. Não tem o sanitário tudo entupido, tudo sujo. Não tem um bebedor de água para a pessoa poder beber. Nem para lavar a mão tem. Nem pia para lavar a mão não tem. Mas é um caos. Os médicos afirmam que não estão em greve e que a demora ou a falta de atendimento é porque eles não estão fazendo horas a mais e apenas casos de urgência são atendidos. A categoria reclama que há 2 meses não recebe horas extras e o adicional de produtividade. Segundo o diretor do sindicato da categoria, para alguns profissionais, a hora extra chega a 90% do salário. Como o salário base ele é muito baixo, fica inviável, né, um salário em torno de R$ 1.500, R$ 1.700 ao mês para o médico se dedicar de uma maneira idônea e poder cumprir as suas obrigações. Está havendo uma fuga, entre aspas, dos colegas, né, e inviabilizando o atendimento não emergencial, que está sendo orientado para procurarem outros postos, outros serviços. Hoje à noite, o sindicato se reúne com os profissionais para avaliar a situação e, apesar do atendimento já estar comprometido, descartam a possibilidade de uma greve. Essa reunião ela faz parte de uma tentativa da gente entender melhor os problemas internos de cada colega que está na prefeitura e orientação para regularizar esse atendimento de uma maneira legal, né? Onde você evite prejudicar o paciente e que o médico também consiga, de alguma maneira, ter uma certeza que a sua remuneração, que seus benefícios serão pagos. A Prefeitura de São Vicente informou que a paciente que sofreu uma queda da maca passa bem. Quanto à reivindicação dos médicos, a assessoria não enviou resposta. Mais candidatos a prefeito foram oficializados neste fim de semana em Santos. O Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, confirmou o nome de Paulo Alexandre Barbosa como candidato à reeleição. O PSD também realizou a convenção no sábado e oficializou o apoio à reeleição do atual chefe do Executivo. Marcelo Del Bosco, do PPS, encabeça a coligação Santos Merece Mais, que reúne ainda o Democratas e o PSL. Quem também realizou convenção no fim de semana foi o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. A candidata a prefeita será a advogada Débora Camilo. Já foi confirmado na disputa Hélio Alite pelo PRTB. Outros partidos devem oficializar seus candidatos ainda esta semana. O prazo do TSE para registro termina no próximo dia 6. Neste domingo, o Movimento Vem Pra Rua realizou protestos em mais de 150 cidades do país. Em Santos, houve manifestação na Praça da Independência. O grupo de pessoas se reuniu para pedir a prisão do ex-presidente Lula e o impeachment definitivo da presidente afastada Dilma Rousseff. Além de defender a Lava Jato, que corre risco, ante as manobras políticas do país. Mais uma vez, as cores predominantes eram o verde e o amarelo da bandeira brasileira. O ato foi pacífico. Faixas e cartazes mostravam a reivindicação dos manifestantes. Também teve buzinaço. Eu espero que realmente todos que estão envolvidos em trapacear, que sejam condenados e que devolvam o dinheiro para a gente, né? Quem sabe vai salvar essa pouca vergonha que vivemos na política, né? Na madrugada do último sábado, morreu um dos funcionários mais antigos do Complexo Educacional Santa Cecília. Américo Antônio tinha 91 anos e estava internado há quase um mês depois de um infarto.
O velório aconteceu na Beneficência Portuguesa. Amigos, familiares e pessoas que conviveram com o seu Américo, como era carinhosamente chamado, foram dar o último adeus. Com todo mundo brincava, com todo mundo falava, contava suas piadinhas, suas histórias, deixava todo mundo rir. O neto Marcelo é caricaturista. Ele lembra que foi com o avô que aprendeu a desenhar. Tecnicamente foi ele que me ensinou. Perspectiva, sombra, cor, foi ele que me ensinou. Então, se eu sei desenhar hoje, eu devo ao seu Américo. E outras coisas mais também, né? Que a gente vive com o avô, né? Américo Antônio tinha 91 anos e há 34 era funcionário do Complexo Educacional Santa Cecília. O controlador de acesso ficou conhecido pelo sorriso, bom humor, brincadeiras e a motivação em continuar trabalhando. Um funcionário exemplar, um funcionário que dificilmente faltava, mesmo quando ele teve os seus problemas e as suas dificuldades de saúde, no dia seguinte ele estava presente, fazia questão de comparecer ao trabalho, porque a vida dele era o Santa Cecília. A nossa homenagem desse educador, cada um de nós, seja qual for a função, em uma escola todos somos educadores. A gente vai sentir muita falta dele, uma pessoa que está há anos no Santa Cecília, fez um monte de amigos, viu muita gente se formar, entrar desde pequenininho, se formar no nível superior, né? E hoje, infelizmente, ele está deixando a gente. É realmente aquela pessoa que eternamente vai estar na nossa lembrança, como uma pessoa que sempre dedicou amor, tinha paixão pelo Santa Cecília. Ele cumpriu a missão dele, muito bem cumprida. Futebol. O Santos venceu ontem o Cruzeiro por 2-0 na Vila Belmiro. O Peixe agora é o vice-líder do Brasileirão com 32 pontos. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 16 minutos, o Santos abre o placar. Caju dá um bom passe para Vitor Bueno, que domina e bate no canto, 1-0. Aos 29 minutos, o Peixe define a partida. Vitor Ferraz cruza na área. Lucas tenta afastar o perigo, mas marca contra. Final na Vila Belmiro, Santos 2, Cruzeiro 0. A próxima partida do Alvinegro Praiano é nesta quarta contra o Flamengo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 9h45 da noite. O jogo também é válido pelo Brasileirão. E pelo Campeonato Paulista, a Portuguesa Santista venceu o Tanabi por 2-0 na segunda rodada da segunda fase do torneio. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Tanabi balançou as redes, mas a arbitragem assinalou o impedimento. Logo na sequência, Fernando também marcou para a Portuguesa Santista, mas novamente o gol foi anulado. Impedido! A Briosa saiu na frente no fim da primeira etapa. Vinícius cobrou falta e o zagueiro Dema desviou de cabeça para o gol. 1-0. O time do Eurico Mursa definiu o placar aos 39 minutos do segundo tempo. Lucão foi agarrado dentro da área. Pênalti. Pega o goleiro. Está marcada a penalidade máxima, Bill Pérez. O William foi para a cobrança e fez o 14º gol dele no torneio. A Portuguesa Santista é líder do Grupo 8 com 6 pontos. Mesmo com a vitória, o técnico da Portuguesa, Ricardo Costa, ainda acredita que a equipe pode melhorar o desempenho. Não foi uma boa partida, tecnicamente, o campo não ajudou, né? Choveu, estava escorregando muito. Mudou um pouco a característica de jogar, mas a gente superou isso também, mais uma vez, na superação. Mais uma vitória para a gente em casa, importante. O próximo jogo é no sábado contra o Desportivo Brasil, às 3 da tarde, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A expectativa é grande, né? A gente vem com 2 vitórias, não tem nada garantido ainda. Pés no chão, a gente não ganhou nada e a gente vai procurar buscar ponto lá fora. Já o Jabaquara perdeu a invencibilidade de 8 jogos. O time foi derrotado fora de casa pelo 15 de Jaú por 2-0. Com o resultado, o Leão da Caneleira caiu para o 3º lugar do Grupo 5 com 3 pontos. Aos 6 minutos da segunda etapa, Leonardo Barbosa recebe livre dentro da área e não desperdiça. 1-0 para o 15 de Jaú. O time do interior consolida a vitória aos 39 minutos.
Depois de uma boa troca de passes, Luiz Ricardo chuta sem chances para o goleiro. Final 15 de Jaú 2, Jabaquara 0. O Jabuca volta a campo no sábado às 3 da tarde contra o Taboão da Serra, novamente fora de casa. Em uma Olimpíada não há somente atletas, medalhas e recordes. Muitos voluntários participam da maior competição esportiva do mundo. Nós conversamos com um professor de Santos que daqui a 6 dias vai estar no Rio de Janeiro. Tênis, camisa, uniforme. Dia 7 de agosto, José Alberto vai para o Rio de Janeiro. Ele vai atuar nos Jogos Olímpicos, mas não como atleta. Ele é um dos 50 mil voluntários. Quando eu soube da notícia que havia a possibilidade de ter os Jogos Olímpicos no Brasil, né, eu na mesma hora me interessei e já comecei a ficar atento a como poderia ser a minha atuação como voluntário. Era uma coisa que eu sonhava. E eu sou voluntário em outras ações, em outros projetos na comunidade, então isso já é uma coisa que está em mim, não era só por causa dos Jogos. Os Jogos eram uma paixão unida do esporte com o voluntariado. O professor universitário sempre foi apaixonado por esportes. Foi esse amor que o levou há 2 anos a se inscrever para trabalhar nos Jogos Olímpicos. Primeiro, ele foi voluntário selecionador em 2014 e ajudou a escolher outras pessoas que também vão participar da competição. Agora, no Rio de Janeiro, ele vai atuar na vela pilotando barcos de apoio. Na Baía de Guanabara e fora, na frente de Niterói, na frente da Praia de Copacabana, e na ponte Rio-Niterói, onde ocorrerão as provas de vela, eu vou estar pilotando um barco de apoio. Pode ser um barco de segurança, um barco de imprensa, um barco de salvamento, um barco de cronometragem. Então, eu vou estar lá à disposição. José Alberto nunca imaginou fazer parte de um momento como esse. Para ele, essa experiência ficará guardada na memória. Um aprendizado de vida, de respeito ao espírito olímpico e de amor ao esporte, de congraçamento entre pessoas, entre povos. Eu vou me divertir muito, isso com certeza. A 5ª edição da Ação do Coração será realizada amanhã em Santos. O evento volta a acontecer na Praça Mauá, no Centro Histórico. O lema desse ano é: a diferença não altera a essência. A programação começa a partir das 11 horas da manhã e conta com apresentações musicais e um ato interreligioso. A organização pede que o público leve agasalhos, brinquedos e alimentos não perecíveis para doação. O encerramento está previsto para as 3h30 da tarde. A Escola de Samba de Santos, União Imperial, fez o lançamento do enredo do Carnaval de 2017. O grupo vai mostrar na avenida a história de Benedito Calixto e da Pinacoteca, que leva o nome do pintor. O lançamento oficial do enredo aconteceu na quadra da escola com a presença da comunidade e integrantes da agremiação. No próximo ano, a Verde Rosa vai contar a trajetória do pintor, historiador e escritor Benedito Calixto na avenida. Nós nos sentamos e começamos a viabilizar vários enredos. E um dos que foram colocados para nós foi sobre a vida e obra de Benedito Calixto. Coincidentemente, a Pinacoteca, durante esse ano, estaria fazendo 30 anos, aí pensamos, gente, vamos analisar tanto a vida da Pinacoteca como a vida e obra do Benedito Calixto. De repente, isso dá um enredo. E foi o que aconteceu. Então, eu acho que essa homenagem não é apenas à Pinacoteca, mas eu considero uma homenagem ampla a um país que necessita valorizar a educação, a arte e a cultura. O lançamento contou com a presença da premiada Companhia Santista de Dança, que fará a comissão de frente. A bateria animou a festa. Os ritmistas são comandados pelo mestre Manguinha, que está na União Imperial há 25 anos. Na parte da bateria, nós estamos inovando ao máximo. Vamos vir com várias inovações bem diferentes do que era o tradicional da gente aí. Vamos estar vindo melhorzinho, mudando um pouquinho a característica da bateria, mas não perdendo a identidade da escola. As novidades não param por aí. O carnavalesco vai estrear pela agremiação. Renan trabalhava nos carnavais de São Paulo e em 2017 vai organizar o desfile da Verde Rosa. Estou muito satisfeito, muito feliz, a escola está abraçando o projeto, a escola está muito satisfeita assim, com o que a gente está criando junto com a diretoria, todos os departamentos envolvidos, interagindo um com o outro.
E isso está me deixando muito satisfeito, assim, muito honrado. Eu estou muito preocupado em trazer a cara da União Imperial. Aquilo que a escola espera dela, de visual mesmo, assim, sabe? Um visual mais grandioso, mais luxuoso, que é o que a escola gosta, a comunidade gosta disso, né? Os compositores já podem se inscrever para concorrer à escolha do samba enredo. Os compositores interessados em fazer samba enredo, eles têm durante todo esse mês agora, de agosto, que vira, né? E para pegar a sinopse e fazer o seu trabalho. Aí no final de agosto, comecinho de setembro, é a entrega do samba enredo, perdão, e a partir do dia 3 começam a apresentação e nos finais de semana consecutivos, primeira eliminatória, segunda, semifinal e final do mês de agosto, ou no mês de setembro. Em outubro, o lançamento oficial do samba enredo. No fim de semana, o Teatro Municipal de Santos recebeu uma peça que conta a história de São Francisco de Assis. São Francisco nasceu em 1182 na cidade de Assis, província da Umbria, na Itália. A trajetória do fundador da Ordem Franciscana foi contada em uma peça de teatro pela Companhia Mensageiros. Francisco de Assis, por ser um homem muito querido, tanto no meio católico quanto no espírita, que tem uma mensagem de paz, que soube vencer a si mesmo, né? No mundo atual é uma mensagem importante. Então nós precisávamos falar sobre a vida dele desde 2010, que esse projeto já está para ocorrer, mas nós estreamos agora, em março, lá no Rio de Janeiro. Olha só quanto tempo que esse projeto demorou para sair, 6 anos. A Companhia do Rio de Janeiro existe há 18 anos. Kaique é o diretor e também interpretou o personagem principal. Louvado sejas, meu Senhor. Eu procurei humanizar o personagem, deixar o santo de lado e trazer o homem que era como nós, tinha problemas de saúde, que venceu a ele mesmo, era uma pessoa absolutamente comum e que simplesmente olhou para o lado e falou: preciso fazer alguma coisa pelo próximo. E fez. Samira fez a personagem de Maria Pica, mãe de São Francisco de Assis. Que ela o chamava de François, né, uma forminha delicada que ela arrumou de chamar o filho, e ela só reconhece que ele é o verdadeiro Francisco no dia que ele morre, que ele é o Francisco do povo, o Francisco que é para ser reverenciado e deixa de ser o seu filho, porque como toda mãe a gente tem que entender que a gente prepara o filho para o mundo e não para a gente. A peça dura aproximadamente 1h30 e encanta quem assiste. Achei muito linda, a história já é bonita mesmo e a gente ficou bem contente com eles, a gente já conhece o grupo, eles são maravilhosos. Uma mensagem muito bonita, é o que a gente realmente esperava. Pode aprender um pouquinho mais sobre a história? Sim, muita coisa que a gente não sabe, né? A gente acaba aprendendo mais, né? Sempre acrescenta. Onde houver trevas que eu leve a luz. A companhia volta a se apresentar em Santos no dia 20 de agosto no Teatro Municipal da cidade. O Caderno Regional de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado no Santa Portal. Até amanhã. Tchau.